Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, a nossa aula vai falar sobre Davi vence o gigante Golias. E a nossa leitura bíblica está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, nos versículos do 45 ao 54. Como nós vimos na aula passada, depois que Saul desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor enviou Samuel à casa de Jessé, lembram? Lá em Belém? E lá, dentre os filhos de Jessé, Deus escolheu o futuro rei de Israel, que foi Davi, o filho mais novo de Jessé. Ali Samuel conheceu Davi e ungiu o rei, o futuro rei, né? Então, o que aconteceu? O rei Saul continuou sendo o rei ainda. Por quê? Porque Davi era pequeno, então, durante mais um tempo, ele continuou sendo o rei de Israel. Mas o Espírito Santo se retirou de Saul. Por que ele se retirou de Saul? Porque Saul desobedeceu a Deus. Muitas vezes, quando Samuel falava com Saul, Saul desobedecia. E um espírito mau passou a atormentar a vida de Saul. E o rei Saul, o que ele fez? Ele ordenou que os seus servos buscassem alguém que soubesse tocar harpa. E quem era essa pessoa que sabia tocar harpa? Davi. Então, Davi tocava a harpa. Então, levou Davi até a casa do rei. Davi tocava sua harpa e o espírito mau se retirava de Saul naquele momento, quando Davi tocava. Nesse tempo, teve mais uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Dentre os filisteus, havia um homem chamado Golias. Ele era um gigante, ele era muito alto, tinha uma estatura muito alta. O que Golias fez, então? Ele passou a desafiar o povo de Israel para que esse escolhesse um homem que viesse a ele para o enfrentar, enfrentar Golias. Golias era muito alto. Por causa disso, o povo de Israel temia. Ninguém queria enfrentar Golias, por causa da altura dele. E 3 irmãos de Davi, que eram Eliabe, Abinadab e Samá, estavam nessa guerra, porque os irmãos de Davi eram fortes, eles também faziam parte do exército. E o que aconteceu? Jessé, então, devido aos 3 irmãos de Davi estarem na guerra, ele enviou Davi até seus irmãos para levar alimentos para eles e para ver se eles estavam bem. Quando Davi chegou ao local da batalha, ele viu como o gigante Golias afrontava o exército de Israel, o exército do Deus vivo, o exército do nosso Deus. Golias ficava afrontando eles e ninguém ia lá bater de frente com Golias por medo. Davi ficou indignado com aquela afronta que Golias estava fazendo ao povo. E o que ele disse? Davi falou assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ele falou: quem é você, que nem do povo de Deus para enfrentar o exército de Deus vivo? Então, o que Davi fez? Davi foi levado ao rei Saul. Então, ele disse que ele, Davi, enfrentaria o gigante Golias. Saul, vendo Davi, um jovem, ele falou: não, você não vai enfrentar Golias. No entanto, Davi insistiu, dizendo que quando ele apacentava as ovelhas do pai dele, estas eram atacados por leão, por urso, e ele, próprio Davi, feriu o urso, feriu o leão, porque estavam atacando as ovelhas. Então, ele ia lá e livrava as ovelhas da boca do leão e da boca do urso. Então, Saul concordou com Davi, concordou que ele lutasse contra o gigante Golias. E lhe deu uma armadura. Só que a armadura que Saul deu para Davi era muito grande, porque Davi era um jovem, um adolescente. O que ele fez? Ele tirou aquela armadura sobre ele, porque estava mais atrapalhando. Ele pegou seu cajado na mão. Ele também pegou 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas, e colocou um alforje de pastor, que ele tinha aqui. E ele tomou sua funda em sua mão. Quando Golias viu que Davi lutaria contra ele, Golias desprezou Davi. Por quê? Ele falou: olha, imaginou, né? Olha essa criança vindo lutar comigo, ele era um gigante. E Davi respondeu assim para Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei
e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Depois que Davi falou essas palavras, Davi tomou seu alforge e tirou dali uma pedra, e com sua funda ele atirou e feriu a testa do filisteu, feriu bem na testa de Golias. O que aconteceu? Golias caiu sobre o seu rosto e assim Deus deu a vitória a Davi contra o gigante filisteu. Então, Golias estava ali escarnecendo do exército de Israel. E ele era muito alto. E Davi, como eu disse, era um adolescente quando ele o derrotou. Mas por que que Davi derrotou Golias? Porque Davi era melhor, Davi... Não, Davi, ele foi por quê? Ele tinha coragem porque ele servia a Deus. Então, ele sabia quem que estava com ele ali era Deus. E ele não admitia que afrontasse o Deus vivo. Então, criança, com essa história de Davi derrotando Golias, o que que a gente aprende? Que não há empecilhos para a gente ganhar essa guerra aqui no mundo. Por quê? Quando a gente está no Senhor, porque o Senhor vai à nossa frente, o Senhor luta a nossa batalha, e a gente tem que confiar apenas em quem? No Senhor, e ser fiel a Deus como Davi foi. Eu espero que vocês tenham aprendido essa lição, que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, e que vocês, nós possamos ser como Davi, confiar somente em Deus, amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Muito obrigada, Pai, por cada dia o Senhor nos ensinar, nos fortalecer, nos ajudar, Pai, a enfrentar os gigantes das nossas vidas, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe vocês.